Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom gente, eu sou Isaura Lacerda e hoje estou dando início aqui à segunda aula da Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau. Primeira aula está na página Ateliê Isaura Lacerda. Ensinei a Chapeuzinho Vermelho, tem duas aulas correspondentes a Chapeuzinho Vermelho, tá bom? Primeira aula do corpinho e a continuação na segunda aula. E tá aqui, ó, as duas lindas que eu ensinei todo o passo a passo da Chapeuzinho. E aqui agora eu vou ensinar a fazer o Lobo Mau, tá? Todo o passo a passo do corpinho dele embutido, toda a roupinha, para vocês aprenderem aí um Lobo Mau super lindo, ok? Quem quiser adquirir os moldes, o projeto, é só clicar no meu WhatsApp, tem um link bem em cima aqui na descrição da aula, você clica e vai diretamente para o meu bate-papo e aí eu vou estar passando os meus dados para vocês, tá? Esse projeto está na promoção de 45 por apenas R$30, vai os dois moldes, Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau. É um tema super lindo, do clássico de literaturas infantis e que você vai bombar de vender aí, tá bom? Todo mundo gosta, principalmente quem trabalha com projetos pedagógicos, né? Escola, festa infantil para decorar também, fica super lindo esse tema aqui, tá? Então vamos lá, o passo a passo do nosso Lobo Mau. Vou guardar aqui minha chapeuzinho para ensinar o Lobo Mau para vocês. Bom, gente, qual o material que eu vou utilizar para confeccionar esse lobo super lindo aqui? O corpinho dele é todo feito com malha PV, conhecida como malha fria, mas você pode utilizar qualquer malha para a boneca na cor marrom claro, tá bom? Ou marrom escuro, a cor que você quiser fazer o seu Lobo Mau, ok? Deixa eu abrir aqui, que eu já adiantei o passo em algumas partes do corpo dele. Então, aqui é o corpinho do Lobo Mau, tá? Você vai posicionar o molde na malha. Posicionou o molde na malha, você vai costurá-lo, deixando aqui essa pence na parte de cima da cabeça dele aberta. Essa parte aqui é aberta. Então, você vai costurar toda a volta dele. Chegando aqui, deixa a parte de baixo aberta. Continua a costura aqui, chegando aqui, dá um retrocesso, deixando a pencezinha aqui na cabeça dele aberta, tá bom? Aqui é o corpo do Lobo Mau. Então, vamos pegar aqui os bracinhos, ó, os braços do Lobo Mau. Você vai desenhar na malha, costura em cima do desenho, deixando aqui aberto. Vou deixar um dedinho vazio e fechar aqui, passando uma costurinha na máquina, depois de cheio, tá bom? Ó, costurei toda a volta, deixei aqui um dedinho aberto e passei uma costurinha aqui na máquina, tá bom? Pra fechar esse bracinho depois de cheio, porque eu vou embutir no lobo esses braços e as pernas também. A perninha do lobo, deixa eu pegar aqui o molde. A perninha do lobo é esse retângulo, você vai cortar no risco, desenha na malha dobrada uma vez, na malha dupla, né? Você vai desenhar uma vez esse molde e vai cortar no risco. Desenhou e cortou no risco, você vai fechar a perninha assim e passar uma costura aqui na lateral, tá bom? Passou a costura aqui na lateral, deixa as duas extremidadezinhas aqui, ó, abertas. Vai ficar assim, ó, a perninha já costurada. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou virar pro lado certo, ó. Vai ficar um canudo, né? Um canudinho. Virei pro lado certo, eu vou fechar um dos lados como um fuxico. Fechei um dos lados com um fuxico, eu vou arrematar.
ficar assim. Depois que eu arrematei, eu vou encher. Através dessa outra abertura, eu vou colocar o recheio. É preciso que os braços e as pernas já estejam prontos para que a gente possa embutir no corpinho, tá bom? Olha, enchi a perninha, aqui eu alinhavei com um fuxico e aqui eu vou fechar na máquina dessa maneira, de acordo que essa costura fique assim. Você não vai fechar assim para a costura ficar na lateral da perna, não. Você vai fechar aqui assim na máquina, deixando um dedinho aqui vazio e essa costurinha vai ficar na parte de trás da perna, tá? Então tá aqui as duas pernas já costuradas, aqui com o fuxico e aqui na máquina, deixando um dedinho aqui sobrando. Então o que eu vou fazer? Vou pegar os pés, olha, os pezinhos vocês vão desenhar na malha. Desenhou, você vai costurar toda a volta dele. E no molde tem a marcação para você dar esse pique aqui, para abrir, para poder encher esse pezinho, tá bom? Ó, você vai encher através daqui. Então eu vou pegar aqui, ó, a minha agulha com uma linha, de preferência uma linha que seja na mesma cor do tecido, pra gente marcar os dedinhos dele, né? Através aqui da abertura que eu fiz no pé, vou entrar aqui na abertura e vou sair aqui, ó, dessa forma. Então aqui eu vou marcar os dedinhos, entro aqui embaixo, volto de novo, entro lá no mesmo furinho e já saio aqui do lado, ó. Deixa eu consertar aqui, que a linha saiu do lugar. E aí, gente, ó, saí aqui do lado, eu puxo pra poder marcar, tá bom? Entro lá embaixo, saio por cima, volto de novo, entro lá embaixo e vou sair com a agulha aqui, ó. Essa abertura que eu fiz, tá bom? Dou uma puxadinha aqui e arremato. Essa costurinha aqui é simples, todo mundo vai conseguir fazer, tá? Arrematei aqui, ó, na pontinha. Eu vou pegar a minha perna, vou posicionar aqui, conforme que a costura da perna fique pra trás, tá? Posicionei aqui, eu vou colocar alfinetes pra segurar essa perna aqui enquanto eu costuro. Coloquei um alfinetezinho aqui, ó, segurando ela no pé. Vou colocar o outro aqui na frente. Então, eu vou pegar a minha linha e vou fazer uma costura invisível em toda essa voltinha aqui, segurando a perna no pé, tá bom? Ó, pé, costuro na perna, pego aqui no pé. Pode aplicar colando também, se você quiser, tá? Costurinha invisível, todo mundo já sabe, né?
Esse lobo mau pode ser feito com algodão cru, com tecido tricoline marrom, pode sim, gente. E tem o tricoline com elastano, tá? É um tricoline com elasticidade, que também dá para fazer e fica bonito. Agora, para embutir isso aqui num tecido sem elasticidade, tem que ter bastante cuidado para não rasgar o tecido, tá bom? E acabar estragando aí o seu trabalho. Costurei aqui a perninha no pé, eu vou agora arrematar. E o mesmo eu vou fazer aqui com o outro pezinho. Esse daqui eu vou colocar a cola só para o passo a passo ficar mais rápido, tá bom? É só mais uma opção, mas vocês podem costurar do mesmo jeito que eu fiz com a outra perninha lá. Então coloca aqui a cola, marca os dedinhos, né, primeiro, e coloca a cola, tá bom? Eu não vou marcar aqui agora para a aula não ficar demorada, então eu vou só colar e vocês já sabem, tem que marcar o dedinho e costurar a perninha, tá? Deixa eu colocar aqui um alfinete. Pra segurar. Feito isso aqui, gente, eu vou pegar aqui o corpinho do lobo. Dessa forma. E o que que eu vou fazer? Eu vou embutir as pernas aqui no corpinho desse lobo, né? Aqui ele tá de lado, então você vai pegar esse tecido e vai abrir ele assim, ó, dessa forma, tá bom? Dessa forma aqui, a base do corpinho vai ficar assim, com a costura na frente do corpinho, ok? Então, vou pegar aqui as minhas pernas, já secou aqui a cola, já esfriou. Vou pegar aqui as minhas perninhas e através dessa pence aqui, ó, que tem aqui na cabeça, você vai introduzir as pernas aqui, por essa pence, ó, que tem aqui na cabeça. Como ela tem o pé, né, assim virado pra frente, e a cabeça tem essa fuça aqui, você tem que colocar os pés de acordo que fique na mesma direção da fuça, tá bom? Então, qual é a direção que você vai introduzir os pés? Pra cima. A fuça tá aqui pra cima, o pé pra cima também, que é pra quando você desvirar esse pé tá na posição correta, tá? Não ficar igual um caipora com os pés virados para trás, né? Coloco aqui pela cabeça os pés. Deixa eu segurar e virar aqui o meu corpinho, isso mesmo. Coloquei aqui, ó, as pernas, eu vou introduzir lá pela pence da cabeça, agora eu vou alinhar aqui, ó, a base do corpinho e passar uma costurinha aqui, tá bom? Alinhei, vou passar um pé de máquina aqui. Esse logo pode ser feito com Microsoft também, tá? Tecidinho que tem elasticidade, fica lindo. Ó,
Passei a costurinha, embuti as pernas, vou virar o corpinho agora pro lado certo. As perninhas já estão colocadas. Bom, e o que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho que embutir os braços, né? Então aqui, ó, a cabeça dele tá aqui. Aqui a fuça dele, ó, tá bom? Virada pra frente. Aqui tá o pescoço dele. Você vai ajeitar esse tecidinho do corpo todinho, assim. Aqui tá a cabeça e aqui, ó, tá o pescoço dele. Então, você vai dobrar, do mesmo jeito que eu fiz com o corpinho da Chapeuzinho. Você dobra. E aqui, ó, abaixo da linha do pescoço, 2 centímetros, abaixo aqui da linha do pescoço, você vai dar um pique, tá bom? Que é pra gente poder embutir esses bracinhos. E o pique não é muito grande, gente, 1 centímetro, tá? Pequenininho mesmo. Dei o pique aqui, tá vendo? Agora, através daquela mesma pence que tem aqui acima da cabeça, eu vou embutir os braços. Vou pegar aqui um bracinho, saio com o meu dedinho aqui, agarro aqui o bracinho e trago aqui, ó, pro topo da cabeça. O cortezinho juntamente com o braço. Deixa eu pegar a direita aqui pra vir na posição certa. Ajeito bem aqui, ó, o bracinho, com essa sobrinha aqui mesmo pra fora, tá? E vou passar uma costurinha aqui pra segurar esse bracinho. Embuti aqui o braço do lobo, vou embutir o outro. Se você não quiser embutir, gente, pode colar esse braço, pode costurar por fora, tá? Não tem problema. Eu faço assim porque fica bem feito, acho que fica muito bonito. Embuti aqui o braço, agora eu vou costurar. Puxei, tá os 2 braços então embutidos e agora eu vou encher aqui o corpinho do meu lobo pra gente fazer a roupinha dele, que é bem rápida, e a cartola. Quem estiver assistindo essa aula do Lobo Mau e não tiver visto a aula da Chapeuzinho Vermelho, entra na minha página, Ateliê Isaura Lacerda, e você vai olhar nas publicações que tem 2 aulas com o passo a passo da boneca Chapeuzinho Vermelho, tá ok? Quem quiser adquirir esses projetos, está em promoção de R$ 45,00 por 30, ok, gente? É só acessar aí o link do meu WhatsApp, que tá bem aqui, ó, na descrição da aula, que eu passo os dados para vocês
envia o projeto para o seu e-mail, você baixa no tamanho certinho para você poder imprimir e confeccionar. Quem não tiver o WhatsApp, pode mandar uma mensagem aqui na página para mim, que eu respondo, tá bom? Como a demanda de mensagens é grande, chega bastante mensagens, pode ser que eu demore um pouquinho para responder, no WhatsApp também, mas eu respondo, tá bom, gente? Enche tudo aqui, ó, pela cabeça, nessa pence que você fez. Não se preocupe que essa abertura aqui na cabeça não vai ficar aparente, não vai ficar visível. Vou encher aqui o corpinho dele. Vou encher agora a cabeça. Eu gosto de trabalhar com a malha porque um pouquinho só que você já enche, ela fica sem rugas, sem pregas, fica toda bonitinha, né? Alinhada. Enche bem essa cabeça, tá, gente? Pra ela ficar bonita, toda certinha. O lobo não tem pintura. Eu vou levantar um pouquinho essa câmera, porque ele é um pouquinho grande, então não tem necessidade dela ficar baixa, né? Vendo o bracinho embutido, ó como fica lindo, as pernas também, tudo por dentro aqui da costura, não tem nada de cola, nada de costura externa. E aí o que que eu vou fazer? Essa abertura que ficou aqui na cabeça, eu vou fechar com pontinhos à mão, não precisa ser costurinha invisível, pode ser uma costurinha básica, porque aqui vai as orelhas e o chapéu, então isso aqui vai ficar escondido, tá? Eu faço uma costurinha aqui, ó, básica mesmo. Vendo? Costurei de forma básica mesmo. Vamos então bordar esse rosto, certo? Colocar a fuça dele, né? Deixa eu pegar aqui a fuça. Deixa eu colocar uma linha na agulha. Vou alinhavar a fuça aqui com um fuxico. Essa fuça, gente, vocês podem fazer com um tricoline preto. Aqui eu tô usando feltro,
feltro preto, tá bom? Pode ser no tricoline também. Olha, fiz aqui um alinhavozinho, tem esse molde, tá? No projeto. Eu vou colocar um pouquinho de fibra aqui dentro. E vou arrematar. Então a minha fuça tá pronta, eu vou reservar porque eu vou bordar esse rostinho. Para bordar eu vou usar essa linha, é uma linhazinha de crochê, naqueles tubinhos menores, na cor preta. Vou colocar aqui a linha dupla na agulha. Vou usar uma agulha no tamanho médio, eu não uso o agulhão para bonecas porque o agulhão perfura a malha, tá bom? Então, eu comprei essa agulha, eu comprei um kit de agulha básico, que veio essa agulha aqui, mede 8 centímetros, e ela é mais fina do que o agulhão. Então, ela facilita muito para fazer esses trabalhos menores aqui. Deixa eu arrematar aqui a ponta. Tô gravando essa aula pra vocês, Maria Cecília está dormindo e eu aqui morrendo de medo dela acordar. Olha, aqui onde vai a fuça é onde eu vou marcar, entrar com a agulha, tá? Pra fazer aqui, ó, esse detalhe da boca dele. Então eu vou descer, ó. Deixa eu ver quantos centímetros eu desci aqui. Seis centímetros, tá? Eu desci daqui do nariz pra baixo, 6 centímetros. Vou sair aqui, ó, com a linha. Vou subir, entro lá em cima novamente e saio aqui, ó, do lado onde eu quero o sorriso dele, ó. Tá assim. Tá bom? Saí aqui onde eu quero o sorriso, eu vou entrar aqui no meio novamente. Vou entrar aqui no meio, certo? E vou sair aqui, ó, alinhando esse sorriso, gente, a esse lado aqui, tá bom? Deixa eu apertar aqui pra ver onde eu vou sair com a agulha. Tá? Entro aqui e finalizo lá na fuça. E vou arrematar aqui, ó. Faça o bordadinho do jeito que você souber, tá bom? Aqui é o meu jeito de bordar, ó, bordei. Vou cortar aqui. Aqui, como é um feltro, eu vou aplicar colando, mas você pode aplicar com pontinhos invisíveis, que o feltro ele adere bem, é só você, ó, aplicar e pressionar, tá bom? Minha fuça já tá aqui aplicada. Eu vou pegar as miçangas para bordar os olhos.
vou utilizar duas miçanguinhas assim, essas aqui medem 1 centímetro, tá? Vou pegar aqui e colocar a linha preta novamente, vou colocar dupla porque essa linha ela quebra fácil, então vou colocar aqui dupla. E aqui pelo topo da cabeça, onde vai a cartola, eu vou sair aqui, ó, no olho. Ó, você pode apertar aonde que você vai ver que é o seu olho, tá bom? O olho do lobo, né? Vou colocar aqui um alfinete marcando o lugar certinho dos dois lados. Olho aqui de frente, veja se tá alinhado, tá bom? E aí eu vou aqui pelo topo, eu saio aqui, aonde tá o alfinete. Coloco aqui a minha miçanga. Entro, saio lá do outro lado. A agulha tem que sair reto. Deixa eu virar pra vocês. Saio lá do outro lado. Dou uma puxadinha, coloco aqui a outra miçanga, entro e saio lá no topinho da cabeça. E aí eu vou dar uma puxadinha aqui pra marcar esse olho, tá bom? Ó, dos dois lados. E vou arrematar aqui em cima e não vou cortar essa linha ainda não, porque eu vou fazer a sobrancelha dele. Entro aqui no topinho de novo, saio lá onde opera a sobrancelha. Você pode marcar isso com alfinete, com lápis, tá bom? Ó, aqui, saio lá do outro lado para fazer a outra sobrancelha. Saio aqui do outro lado, fiz uma sobrancelha, vou fazer aqui a outra e saio aqui no topo, tá bom? Então, borda o seu lobo do seu jeitinho, que você gostar, faz aí o seu rostinho, a sua expressão, tá? A sua característica no seu lobo mau. Que de mal não tem nada, né? Esse lobo aqui tá lindíssimo. Então, gente, vou preparar aqui as orelhas e a cartola pra gente colocar no lobo e fazer a roupinha dele. Deixa eu reservar ele aqui. Para fazer as orelhas, eu vou desenhar o molde da orelha. Deixa eu ver se ela tá aqui. Eu vou precisar de malha, a mesma malha que eu usei para fazer o corpinho do lobo, e um pedacinho de feltro, tá? Então, 2 vezes malha, 1 vez no feltro, ó. Aqui embaixo tem 2 partes de malha e aqui em cima uma parte de feltro. Desenho no feltro aqui a orelhinha, costuro toda a voltinha, deixando aqui aberto, certo? Vou cortar. Cortei, eu vou virar o lado da malha pro lado certo. O feltro fica por dentro embutido, só para dar uma estruturada aqui nessa orelha. Certo? Tá aqui. Então, eu vou pegar aqui a agulha com a linha.
Vou reservá-la aqui porque eu vou passar uma costurinha. Aqui eu vou passar um pezinho de máquina, ó, em toda essa voltinha para rebater essa orelha. Rebati a orelha. Aqui, através dessa aberturinha, eu vou pegar uma partezinha de malha e a outra parte do feltro com a malha e vou fazer um franzidinho aqui para aplicar ali, ó. Você pode até pegar aqui por fora também, ó. Vem com a agulha, faz um franzidinho aqui. Dessa forma, arremata. Vai fazer o franzido na outra também. Você pode aplicar essa orelha costurando com pontinhos invisíveis para esconder aqui esse acabamento, né? Para não ficar feio. Ou pode colar também. Eu vou colar para a aula não ficar demorada, mas você pode costurar, colocar aqui, ó, na cabeça do bobo e costurar, tá? Eu vou aplicar colando. A orelha, gente, você vai posicionar aqui, ó, na lateral, tá? Porque no meio vai a cartola, aqui na lateral, certo? Dessa maneira. Ou se você quiser, você pode fazer uma orelhinha toda embutida e posicionar aqui de lado, mas eu vou colocar assim, aqui na lateral, tá bom? Vou colocar colando para andar mais rápido. Senão Maria Cecília acorda e não dá tempo eu terminar a live, tá bom? Quem me conhece, gente, já sabe da minha história, já sabe como é as minhas aulas, tá? E quem não me conhece tá conhecendo agora. Eu tenho uma bebezinha de 1 ano e as minhas aulas tem que ser assim, corridinha ainda por causa dela, né? Coloquei uma orelha. Quando colocar colando, muito cuidado para não sujar de cola, tá? Vou colocar aqui a outra. Coloco aqui, pressiono bem. Coloquei aqui então a orelha colando mesmo. Vou pegar, você pode fazer costurando, tá? Faz uma costurinha em toda a volta dela com um pontinho invisível, que ela vai ficar linda, o acabamento não vai mostrar nada, que eu tô colando por conta do tempo, certo? Vou fazer a cartola. E falando baixinho, ainda bem que o telefone e o áudio dá pra ouvir, beleza? Olha, pra fazer a cartola, aqui eu tô utilizando feltro. É uma parte de feltro assim no molde, tem duas, você vai cortar um círculo desse maior 2 vezes e esse menorzinho que é o topinho dela. Então essa daqui você vai fechar com cola ou costurando. Eu vou fechar com cola, passo aqui um pouquinho de cola na lateral e fecho. Fechei, eu vou unir esses 2 círculos assim, ó, para ele ficar estruturado. Você pode costurar com a linha da mesma cor, toda a voltinha aqui para ele ficar unido um ao outro,
tá? Se você quiser fazer detalhes, ou se você quiser fazer uma cartola de tecido, caso você saiba, e do teu gosto também, fica à vontade. Faça um lobo mal bem lindo, do teu jeito, com a tua criatividade, tá bom? O meu eu fiz assim, porque é uma peça decorativa, pode ser para criança brincar também, mas como eu faço muita decoração para festa de aniversário, muitos personagens, então eu faço assim para ficar de forma rápida, tá? Então eu vou colar aqui, ó, o corpinho da cartola, eu vou colar aqui na base. Eu vou pegar essa parte de baixo e vou passar uma colinha bem na bordinha dela, aqui na parte de dentro, assim, ó. Com muito cuidado para não manchar. Vou posicionar aqui e com cuidado eu vou colando toda essa bordinha aqui na base da cartola, tá bom? Ó, eu vou colando dessa forma. Tá vendo? Não vazou cola, não estragou nada aqui, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui com o topinho. Eu vou colocar a cola nessa aberturinha aqui de cima, bem na bordinha, não é na borda externa não, tá, gente? Na parte de dentro. Bem aqui na bordinha. Vou pegar aqui, ó, o topinho, que é o acabamento, coloco aqui em cima e vou, ó, pressionando até colar. Depois eu só corto a sobrinha que ficar aqui de cola ou de tecido que ficou aqui, eu venho com a tesoura e corto. Colei, eu venho aqui com a tesoura e acerto toda essa parte de cima. Mas como eu sei que vocês são bem criativas, né, e fazem coisas lindas, façam uma cartola bem linda, certo? Para esse lobo mau. Olha, vou colar na cabecinha dele, coloco a cola bem aqui no meio, ó, dessa forma. Vou separar aqui as orelhas, ó, um lado, um pro outro, e pressiono bem essa cartola aqui no meio. Pra essa cola aderir bem, não ficar nada feio. Eu aperto bem aqui a cabeça do meu lobo mau. Se você quiser também, você pode, antes de fechar aqui o topinho, colocar um pouco de fibra dentro, para ela ficar mais firme, tá bom? Eu esqueci, aqui eu coloquei, ó, aqui eu coloquei a fibra, aqui dentro eu não coloquei. Antes de você colocar esse topinho, coloca um pouco de fibra aqui dentro, e aí depois você fecha, que aí vai segurar bem, vai ficar bem, esse topinho aqui vai ficar bem firme, tá? Ó. Tá aqui lindo. Vamos então fazer a roupa do lobo mau, né? Correndo quanto tempo. Olha, para a roupa do lobo mau eu tô utilizando aqui também um tricoline, certo? Vou começar aqui pela camisa dele. A camisa, gente, o molde vai estar assim, ok? Então, o que vocês vão fazer? Desenha no tecido duplo, no tricoline duplo, a dobra do tecido tá aqui no ombro, certo? Depois que você desenhou, você vai cortar no risco essa camisa, no risco, com a dobra aqui no ombro. Então, você vai abrir assim, faz aqui o acabamento das mangas, dobra, faz a bainha das mangas. Depois você vai dobrar assim e abrir um dos lados que vai ser a frente da camisa aberta. Vai ficar assim, tá? Então aqui eu já vou fazer o acabamento aqui na frente. Você pode fazer com viés ou você pode dobrar aqui, ó, duas pontinhas pra dentro
e passar uma costurinha. Use a linha da mesma cor do tecido, tá bom? Dobrar aqui. Fazendo acabamento lá do outro lado. Eu faço 2 dobrinhas pequenininhas mesmo, só para dar um acabamentozinho aqui, tá bom? Trago pra cá. Aqui eu tô usando linha branca, mas vocês usem a linha vermelha, se o tecido for vermelho, se for um xadrezinho assim, usa a cor que combina, tá bom? Aqui eu tô fazendo uma camisa vermelha pra ele. Então, gente, aqui agora eu vou fazer o quê? Fazer uma gola pra essa camisa. Deixa eu reservar aqui. A gola, deixa eu ver se o molde dela tá aqui. Vocês vão posicionar no tecido duplo, certo? Vai costurar toda essa voltinha aqui, deixando essa base toda aberta. Então, eu vou pegar aqui a minha tesoura, vou cortar. Depois que eu costurei, eu vou cortar. E aqui a base onde eu deixei aberta, eu vou cortar no risco. Vou virar agora pro lado certo. Pegar aqui um pincelzinho para alinhar esse tecido. E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Aqui nessa abertura, eu vou passar uma costurinha de segurança bem na bordinha, só para fechar isso aqui, tá bom? Usem, novamente avisando, a linha na mesma cor do tecido para ficar bonito, tá, gente? Costurei. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou marcar o meio, dobro assim, marco aqui o meio, pego aqui a parte da minha camisa, a minha não, do logo mal, pego aqui a camisa do logo mal, vou dobrar aqui, ó, ao meio, ajeito ela aqui bonitinha, vou dobrar o meio e marcar o meiozinho dela aqui também. Aqui eu não corto não, marco esse meio vincando, tá? Com a mão. Então eu vou costurar essa gola. Deixa eu ver aqui. Como foi que eu posicionei aqui para não costurar errado. Vou costurar aqui do lado do avesso. Ó. Marquei o meio, então eu vou posicioná-la aqui, ó, do lado do avesso. Deixa eu colocar aqui um alfinete, que às vezes eu sempre esqueço o passo que eu fiz. E para não ensinar errado, a gente tem que rever, né? Olha, posicionei aqui no meio, então eu vou costurar ela em toda essa voltinha do pescoço, tá bom? Começa a costurar do meio para cada lado. Costura aqui do meio para esse lado, depois do meio para o outro lado, certo? Quando chegar aqui nessa curvinha, gente, muita calma nessa hora, tá? Devagarinho, pra não criar pregas. Se ficar uma preguinha assim, pequenininha, normal, não vai dar pra ver.
bem devagarinho, ó, dá cada pontinho, baixa o calcador, dá 2 pontinhos, levanta o calcador, posiciona, baixa e continua. Costurei um lado, vou costurar aqui agora o outro. Vou tirar o meu alfinete. Costurei toda essa gola, ela não é difícil de costurar, tá bom? Vou virar ela aqui, ó, pro lado certo, que não deve ser, né? Vou fechar agora as laterais da camisa, tá bom? Vou colocar minha linha aqui que escapou. Vou fechar aqui a camisa, a lateral da camisa, depois que eu coloquei a gola. Já ia fechar aqui errado. Vou fechar a outra. Então, gente, vou dar uns piques aqui abaixo do braço. Vou virar essa camisa pro lado certo. Pronto. Vou reservá-la aqui, ó. Olha como ela fica linda. Lembrando, depois que você virar tudinho, costurar tudo, virar pro lado certinho, você vira essa golinha, porque o avesso dela tá aqui, ó, no lado direito. Então, você vira essa golinha pra trás, tá? E aí passa um ferro. Então, se você quiser, você pode rebater essa costurinha aqui, ó, de ponta a ponta, pra poder esconder esse acabamento que ficou, tá? Passa uma costurinha rebatendo isso aí pra esconder, ok? Então, tá aqui a camisa certinho, ó. Façam a bainha aqui, ó, na base da camisa. Não vou fazer a bainha aqui agora por causa do tempo, tá, gente? Mas aqui na base da camisa, vocês façam uma bainha pra ficar bonito, tá? Vou reservar aqui a camisa e vamos fazer o short dele com o suspensório. Olha, o short do Lobo Mau, o molde vai estar assim. Vocês vão fazer o quê? Costura um cavalo do short, certo? Abre,
faz a bainha aqui nas pernas. A bainha eu fiz com a costurinha virada pro lado direito, porque eu quero que fique esse detalhe, tá bom? E aí depois vocês vão fechar aqui, ó, o cavalo, tá? O outro. Fechou aqui o outro cavalo, vocês vão fechar o meio das pernas, dobra assim, e vai fechar aqui o meio das pernas. Fechou aqui o meio das pernas, você vai virar pro lado direito e vai vestir no lobo pra gente poder marcar umas pregas e fazer o cós, tá? Ó, o shortinho dele, aqui eu fiz um xadrez tricoline também. Deixa eu pegar aqui o meu lobo. Eu vou vestir esse short aqui pra fazer umas preguinhas e depois a gente faz o cós. Você vê que a cinturinha dele fica folgada, ó, tá? Então aqui, gente, eu vou marcar uma prega para cada lado aqui na frente, ó. Você define cada lado que vai ficar a preguinha. Você pode fazer uma na frente e uma atrás. Vou fazer uma aqui, marcar aqui com alfinete. Você mesmo vai ajustando aí na cintura do teu lobo essas preguinhas, tá bom? Duas na frente e duas atrás. Fiz duas na frente, vou fazer aqui duas atrás. Feito as pregas, eu vou tirar aqui o short do lobo. E vou passar uma costura em toda a volta da cintura para segurar essas preguinhas que eu fiz, tá bom? Vou pegar aqui, levar para a máquina e fazer uma costurinha na cintura aqui para segurar todas essas preguinhas que eu fiz. Tirar aqui esses alfinetes. Costurei as preguinhas aqui da frente, agora eu vou costurar aqui de trás. Feito essas preguinhas e costurado para elas, para segurá-las, eu vou dobrar esse cós aqui pra dentro, ó, uma vez sozinha e vou passar uma costura em toda a volta da cintura, tá bom? Dobra com cuidado pra ficar tudo bonitinho. Se você quiser, você pode ter uma opção de fazer um cós por fora e costurar, que vai ficar bonito.
você pode fazer essas pregas com o shortinho aberto. Antes de fechar o segundo cavalo, o shortinho estiver aberto, você faz essas preguinhas e já coloca um cós. Depois é que você fecha. Mas eu optei em fazer assim dessa forma mais simples e mais rápida de fazer. Dobra aí esse cós direitinho, tá, gente? Pra ficar bonito. Tá aqui o meu shortinho finalizado. Deixa eu cortar esse excesso de linha. Shortinho finalizado, com as preguinhas na frente, as preguinhas atrás e o coisinho costurado, dobrado pra dentro, tá? Vou vestir aqui no lobo. Então, aqui tem o suspensório dele, olha que lindo que ficou, gente. Tem o suspensório do lobo, tem a medida desse suspensório nos moldes, tá bom? Então, você vai desenhar a medida no tecido, costura toda a voltinha, deixando uma das partes abertas para poder desvirar e ficar essas duas alças aqui, ó, do suspensório, que eu vou aplicar colando aqui por dentro, ó. Coloco aqui por dentro com o maior cuidado aqui na frente. Você pode aplicar costurando, tá bom? Aplica um botão, né, para decorar. Aqui na frente eu apliquei colando, aqui atrás eu vou cruzar. Olha que lindo. Muito lindo, né, gente? Vou colocar um botão aqui. Vou usar um botãozinho dourado. Esse botão pode ser colocado costurado, tá? Se for para uma criança brincar, é fundamental que ele seja costurado, tá bom, gente? O meu aqui eu vou colar. O meu tem umas alcinhas atrás, porque o meu, como eu vou só decorar, então eu vou colocar colando. Mas se for para criança brincar, por favor, costurem o botão, para a criança não acontecer de colocar na boca e engolir e acontecer um acidente, né? Vou colar aqui um botãozinho dourado. Que lindo que ele ficou. Vamos vestir agora então a camisa dele, né? A minha camisa é vermelha e a costura tá branca, gente, porque eu não tive como tá mudando a linha aqui, mas eu vou fazer outra camisa pra ele bonitinha, pra não ficar essa camisa feia aqui, tá com a costura com a linha desproporcional, né? Essa daqui só foi uma demonstração na aula pra vocês. Ó, que coisa linda. Camisa dele, tá vendo? A golinha pra trás, toda linda, olha. E falta o que aqui agora? A gravata do lobo, né? Pra gente finalizar então essa aula maravilhosa. Para a gravata do lobo, tem o molde, tá? Dessa gravata. Vocês vão desenhar no tricoline duplo ou no tecido que você quiser.
costura toda a volta, corta aqui o excesso na margem. Pode ser uma fita de cetim, pode ser um gordurão, pode ser o tecido que você quiser para combinar aí com a... Vou dar um pique, separo as partes, dou um pique. Pode ser o tecido que você quiser para combinar com a roupa do lobo, né? Aqui tá combinando com o vestido da Chapeuzinho. Vou ajeitar aqui a costura. Tá aqui, então vou pegar a agulha com a linha, dobro, marco o meio. Aqui nesse meio que eu marquei, eu vou alinhavar. Alinhavei, vou franzir, para ele ficar assim, a gravatinha, né? Franzir, eu vou passar a linha aqui, ó, no meio assim, e vou arrematar aqui atrás. Essa é uma maneira que eu uso também para fazer os laços para as bonecas. Feito isso, eu vou pegar um pedacinho de tecido, vou dobrar como um viés, dobro um lado, dobro o outro, dobro no meio e vou finalizar aqui colando. Dessa forma. Deixa eu cortar aqui esse excesso. Passo aqui uma cola. E, enfim, vamos finalizar o nosso lobo mau, colando aqui a gravata dele. Olha que coisa linda que ficou esse lobo mau. Ah, ele tem um bigodinho aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei? Deixa eu pegar aqui a linha pra ensinar pra vocês esse bigodinho. Vou usar a mesma linha preta que eu usei pra bordar de crochê. Coloco ela aqui dupla ou tripla aqui na agulha, né? Não precisa arrematar. Então aqui onde eu quero o bigodinho dele, eu vou passar com a agulha de um lado pro outro, dessa forma. Puxo, vou entrar de novo aqui pertinho no mesmo lugar. Veja se os dois lados estão do mesmo tamanho. Corto, rente aqui a agulha, porque tem que sobrar, né, a linha. Corto lá do outro lado a argolinha, vai ficar assim solto. Então você vai pegar aqui esses dois fios e vai dar um nó. De cada lado você vai dar um nó. Deixa eu dar um nó aqui no meio. Dois nozinhos, né, pra segurar. Dois nó de um lado. Vou puxar aqui. Dei dois nó do outro lado. E vou aparar para esse bigode não ficar tão comprido. Eu vou aparar. Pronto. Tá aqui o lobo com meu bigodinho. A gravata, a camisa. Olha que logo mais chique, gente. Mais lindo. Então, finalizamos a aula do lobo mau. Maria Cecília não acordou, deu tempo de gravar essa aula. Jesus, obrigada. E então, gente, tá aqui. Acompanhe aí na minha página. Deixa eu pegar aqui minhas bonecas lindas. Acompanhe, gente, aí na página. Tem a aula com todo o passo a passo da Chapeuzinho, tá bom? A aula da Chapeuzinho tá em duas partes. Tem uma parte que eu ensinei o corpo todinho e quando eu tava na parte da gola eu tive que interromper. E tem a segunda aula que eu ensino toda a roupa.
todo o vestido da Chapeuzinho Vermelho, gorrinho, cabelo, finalizei com a pintura, certo? E agora, finalizando aqui, em grande estilo, a aula do nosso lobo mau, que ele é muito lindo, gente, muito fofo mesmo. Façam aí bonitinho de acordo com o que eu ensinei pra vocês, tá bom? Sigam as regrinhas de costurar com a linha na mesma cor do tecido e sejam felizes confeccionando aí os lindos personagens, tá? Quem quiser adquirir esse projeto, clica aqui no link do meu WhatsApp, fala diretamente comigo no bate-papo que eu te passo os dados para pagamento, certo? Promoção de R$ 45,00 por 30, vai os dois moldes, tá? Da Chapeuzinho e do Lobo Mau, para você confeccionar esses personagens aí lindíssimos e bacana, tá? Quem não tiver o WhatsApp, fala comigo por mensagem aqui na página. Eu recebo muitas mensagens, caso demore te responder, certo? Ou se eu não te responder, insista, manda uma mensagem para mim de novo, porque como eu recebo muitas mensagens e não tenho quem me ajude a visualizar, eu acabo ficando meio perdida e sempre tem alguma pergunta ou alguma mensagem que eu não respondo por não ter visto, por não ter visualizado, tá ok? Então, gente, muito obrigada, tá? Por mais uma aula linda aí, iniciando 2019 com projetos lindíssimos, tá? Me aguardem que vem mais personagens aí infantis para encantar a criançada e as pessoas de todas as idades também, né? Porque boneca de pano encanta pessoas de todas as idades, tá? Muito obrigada pela participação. Beijo. Peço a vocês que compartilhem essa aula, compartilhem bastante, convidem o pessoal para assistir e me ajudem a divulgar, tá bom? Muito obrigada, fiquem todas com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!